Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Nesse vídeo, nós vamos fazer a parte 2 da análise dessa estrutura. No vídeo anterior, eu ensinei para vocês como calcular as reações de apoio dessa viga. E agora a gente vai fazer o desenho do diagrama de momento fletor e de esforço cortante. Vamos lá. Isso aqui tudo a gente já fez na aula anterior. E na aula anterior nós encontramos o VB de 4 kN e o VA de 5 kN. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o diagrama, desenhar o diagrama de esforço cortante de momento fletor. Para que a gente consiga desenhar esses diagramas, o que nós precisamos? Nós precisamos arranjar uma fórmula para cada trecho da nossa viga. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser determinar quantos trechos a gente vai fazer. Como é que você faz isso? Você sempre vai realizar a quantidade de cortes, pelo menos em todas as regiões em que há carga distribuída. Então, vamos aqui. Na região 1, nós temos uma carga distribuída, então aqui vai ser nosso corte 1. E aqui, nós também temos carga distribuída. Só que vocês percebem que aqui a gente tem uma região de transição, uma região em que não há carga distribuída, mas nesse trecho, a gente precisa saber nesse trecho como é que tá a influência das cargas distribuídas nessa, porque aqui houve uma mudança. Então, nesse caso, a gente vai precisar de 3 cortes. Nós vamos fazer um corte para cada um dos trechos de carga distribuída. E nós vamos fazer este corte numa região que não tem carga distribuída para a gente saber a influência dessas duas cargas aqui. Perfeito. Então, aqui a gente já fez isso. Então, como é que agora a gente... Desde o momento que você faz os cortes de forma figurada, para você ver os trechos que você vai analisar, a gente pode dividir essa estrutura nos cortes. Vamos ver. Aqui, vamos imaginar que a gente cortou a estrutura aqui num ponto X. E aí, você teria isso, essa parte e essa parte. Vamos imaginar que aqui a gente cortou a estrutura em um ponto X. E aí, você teria essa parte e essa parte. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Quando a gente pega e analisa um elemento tirado de uma viga, esse elemento, ele vai ter esforços internos que irão se contrapor aos esforços externos, às reações, à carga distribuída que está atuando nele. Para você definir qual que vai ser o sentido positivo dessas forças internas do elemento, aqui a gente tem uma convenção de sinais, que está aqui nessa figura. Que seria como? Aqui eu peguei um elementozinho dessa viga. Vamos imaginar que isso aqui é um elemento da viga. Pegando um elemento da viga, o que nós teremos? Aqui nós temos um elemento quadrado da viga. Nós vamos ter que o esforço cortante, aqui ele é positivo para cima e aqui ele é positivo para baixo. Nós temos que o momento, que o esforço normal é positivo sempre saindo do elemento. E nós vamos ter que o momento, ele vai ser positivo, como se ele estivesse comprimindo a parte de cima do nosso elemento. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Então, aqui, quando a gente analisa esse elemento, esse corte, você percebe que essa parte aqui, que é a parte direita do elemento, ela vai ter esse sinal do que seria positivo. E nessa parte aqui, que é a esquerda do nosso elemento, nós vamos ter essa convenção de sinais. Perfeito. Seguindo esse padrão, bora definir qual será o sinal em cada um desses trechos do corte. Vamos lá. Aqui, o que nós teríamos? O esforço normal sempre saindo, o esforço normal sempre saindo. A gente pode fazer isso para todos. Esforço normal sempre saindo do elemento. Então, em cada um desses cortes vai ter o esforço normal saindo. Aqui, na parte direita, se você for pegar a parte direita vista do nosso elemento, o esforço normal na parte direita do elemento, ela é o quê? Ela é positiva para baixo.
E na parte esquerda desse elemento, o esforço cortante é positivo para cima, não é? Olha qual a esquerda do elemento, esforço cortante é positivo para cima. E o normal? A normal é fácil, ela sempre vai estar comprimindo a parte de cima do elemento. Perfeito. Vamos fazer aqui. Aqui na parte direita desse corte, o esforço positivo, esforço cortante positivo vai ser para baixo. Olha aqui, ó, a parte direita, esforço cortante positivo é para baixo. E o momento vai estar tracionando lá em cima. Aqui, o esforço cortante aqui na parte esquerda desse elemento vai estar positivo para cima e vai estar comprimindo aqui em cima. Aqui, na parte direita desse elemento, o esforço cortante vai estar positivo para baixo e vai estar comprimindo aqui em cima. E aqui, nessa parte, ó, que é a parte esquerda desse outro elemento, o esforço cortante vai estar positivo para cima e o momento pressionando aqui em cima. Vocês percebem que em cada um dos cortes os sentidos são contrários? Olha, aqui tá para baixo, aqui tá para cima. Aqui tá apontando para a direita, aqui tá apontando para a esquerda. Aqui tá nesse sentido, aqui tá nesse sentido, tudo bem? Então, você pode ver que em cada um dos cortes você vai ter os sentidos contrários, caso você queira decorar. Então, bora ver se a gente acertou. Bora deletar aqui essas coisinhas que eu tava fazendo para tampar. E bora ver. Olha aqui. Ficou exatamente... Opa! Ficou exatamente do jeito que eu falei que ia ficar. O esforço normal sempre saindo, o esforço cortante aqui para baixo, o esforço cortante aqui para cima e o esforço normal do jeito que eu falei. Tudo bem. Agora que a gente já fez os cortes, qual que é o próximo passo? Você vai ter que definir quais os trechos que você vai trabalhar. Por exemplo, quando a gente fez o corte S1, você poderia trabalhar com esse lado da sua estrutura ou com esse lado. Nós vamos, para desenhar um gráfico, nós vamos tentar encontrar uma equação para determinar o esforço cortante e o normal em função do x. Nesse caso, vai ser mais fácil eu fazer isso aqui com a figura que tem um triângulozinho. Então, nesse caso, a gente não vai trabalhar com esse lado. Nós vamos optar na seção S1 em analisar essa parte que tem a seção triangular, que vai ficar, vocês vão ver que vai ficar mais fácil de fazer os cálculos. Perfeito. Agora, vamos aqui analisar esses cortes aqui. Olha aqui, pessoal. Esse corte aqui é S2. Muita gente comete um erro na hora da prova, que era um erro que eu, inclusive, cometia, que é o seguinte. Você faz o corte S2 aqui e o corte S3, e aí você imagina que nossa figura fica dessa forma. Você vai e faz esse corte aqui. Espera. Você vai e faz exatamente esse corte aqui. Qual que é o problema desse corte? O problema desse corte é que você fez o corte entre o S2 e o S3. E aqui você não vai conseguir ter aqui nesse trecho a influência de toda a carga distribuída. E quando eu falei que a gente fez o corte em 2, a gente não faz o corte em 2. Não é para saber a influência de toda a carga distribuída nessa seção? Dessa forma como você fez aqui, cortando a distribuição, você não vai conseguir ver a influência da carga distribuída na seção S2. Então, como é que você tem que fazer análise? Tem que fazer análise dessa forma aqui. Você tem que pegar toda a carga distribuída e fazer a análise aqui do S2, considerando a viga aqui desde o início. Perfeito. E, finalmente, o nosso último trecho é o trecho S3, que pega exatamente essa última carga distribuída. Ótimo. Então, aqui, a gente já definiu quais são os trechos que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar o corte S1, a gente vai pegar esse lado. O corte S2 vai ser esse lado aqui. E o corte S3 vai ser esse lado. Tudo bem? Lembrando, por que a gente pegou o corte S2 do ponto B até o corte S2, em vez de pegar esse pedacinho? Porque o objetivo do corte S2
é você encontrar a influência dessa carga distribuída e dessa carga distribuída nessa região. Porque, lembrando que a gente sempre vai fazer o corte em pelo menos todas as regiões que tem carga distribuída. Essa região aqui não tem carga distribuída, mas você faz o corte nele para ver a influência das cargas distribuídas nela. Se você não pegou todo o carregamento, você não vai conseguir ver essa influência. Por isso é que o certo é fazer desse jeito aqui e esse jeito aqui tá errado. Tudo bem? Então, a gente definiu aqui, essa aqui vai ser nossa seção 1, essa aqui vai ser nossa seção 2 e essa aqui vai ser nossa seção 3. Então, vamos lá. Vamos fazer análise seção por seção. Espera um minuto. Tá. Aqui, pronto. Vamos fazer análise seção por seção. Lembra, gente, quando a gente fez o cálculo das reações de apoio, vocês vão ver que em todas as 3 seções, na seção 1, na seção 2 e na seção 3, o processo é sempre o mesmo. Como assim o processo é sempre o mesmo? O processo sempre envolve você transformar a carga distribuída em uma carga localizada. Depois que você transformar essa carga distribuída em uma carga localizada, você vai usar as duas equações, somatório de forças igual a zero, somatório de momentos igual a zero, para encontrar a fórmula que você quer. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Voltando, vamos continuar aqui nossa análise. Primeira coisa que vocês têm que definir, a gente está analisando a seção 1. E aqui, esse trecho, a gente fez um corte em um ponto qualquer da seção 1. Então, aqui, essa distância desse ponto até aqui, eu não sei que distância é essa. Então, eu vou chamar de x. Aqui, essa altura aqui do nosso triângulo, nesse ponto, eu também não sei qual que é o valor do carregamento nesse ponto. Então, eu chamei esse carregamento nesse ponto de W. Ótimo. Agora, outra coisa que vocês têm que fazer é definir isso aqui. Você definir de qual valor até qual valor o seu x vai variar. Como é que vocês vão fazer isso? Olha que tá aqui nossa estrutura. Você tem que imaginar o seguinte, olha. Aqui, nesse ponto, seria como se o nosso x fosse zero. Aí, aqui, o nosso x pode ir crescendo, 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 até chegar a quanto? A 2. Então, o nosso x vai variar de 0, que é quando ele tá aqui no ponto inicial da nossa viga, até x igual a 2. Perfeito? Perfeito. Então, aqui, a gente sabe que o nosso x, ele pode variar de 0 a 2. Vamos lá. Pronto, já definimos quanto que vai valer nosso x. Agora, nós vamos sempre transformar a nossa carga distribuída em uma carga localizada. É muito difícil você trabalhar com cargas distribuídas em isostática. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos simplificar a carga distribuída e transformar essa carga distribuída em uma carga localizada. Como é que a gente faz isso? A carga localizada vai ser dada pela área da figura formada pela carga distribuída. A nossa carga distribuída está formando que figura aqui? Está formando um triângulo. Então, a nossa carga concentrada vai ser igual à área desse triângulo. A área de um triângulo é base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então, vamos lá. Qual que é a base do nosso triângulo? A base do nosso triângulo, a gente não sabe que comprimento é esse, então a gente chamou de x. Nós chamamos de x. A altura do nosso triângulo, nós não sabemos qual que é o valor do carregamento nesse ponto. Então, nós chamamos de W. Isso aqui vai ser dividido por 2, já que a força vai ser igual à área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Só que aqui, vocês vão perceber que nós temos um probleminha. Nós temos um problema. Que problema é esse? Nós queremos encontrar a força, que vai ser uma força concentrada. Só que nessa equação, nós temos duas incógnitas. Nós temos a incógnita x e nós temos a incógnita w.
A gente não pode trabalhar aqui com as duas incógnitas. Para a gente conseguir resolver, a gente vai ter que ou trabalhar apenas com a incógnita x, ou trabalhar apenas com a incógnita w. Tudo bem? Nesse caso, como a gente vai querer calcular o esforço cortante e o movimento fletor em função do x, nós vamos fazer com que o nosso w fique em função de x. E como é que você vai fazer isso? Todas as vezes que você tiver um carregamento triangular, para você transformar as duas incógnitas, simplificar e transformar as duas incógnitas em uma, você vai utilizar a semelhança de triângulo. Na sua prova de isostática, tem um carregamento triangular. Você primeiro fez isso aqui de transformar a carga distribuída em carga localizada. E agora, em todo exercício, você sempre vai ver que você vai ter um padrão. Você sempre vai usar a semelhança de triângulo. Como assim? Esse triângulozinho que nós estamos analisando, de base x e altura w, ele é semelhante ao triângulo todo, ao carregamento total. Esse carregamento total que a gente está analisando, ele tem um carregamento máximo de 3 kg por metro e uma base de 2 metros. Então, como é que a gente faz? Na semelhança de triângulo, você pode falar que a altura do triângulo menor é proporcional à altura do triângulo maior, que a base do triângulo menor é proporcional à base do triângulo maior. Então, vai ficar o como? Qual que é a altura do triângulo menor? Wzinho. Qual que é a base do triângulo menor? X. Qual que é a altura do triângulo maior? 3. Qual que é a base do triângulo maior? 2. Então, fazendo isso, o que nós vamos encontrar? Nós vamos fazer uma multiplicação cruzada e vocês vão encontrar que 2w é igual a 3x. Aí você passa o 2 dividindo, então vai ficar aqui o w é igual a 1,5x. Então, o que nós fizemos aqui? Recapitulando, a gente vai transformar a nossa carga distribuída em uma carga localizada. A gente faz isso encontrando a área da figura. Quando nós fizemos isso, nós encontramos a nossa força em função de duas incógnitas. Então, a gente vai colocar o nosso F apenas em função de x. Para isso, a gente vai ter que colocar o W em função do x. Como é que sempre você vai fazer isso na prova? Se nós temos o carregamento triangular, você sempre vai utilizar a semelhança de triângulo. Então, aqui nós encontramos isso aqui. Nós encontramos o W em função de x. E o que a gente vai fazer agora? A gente não era carga localizada? Nós vamos substituir esse W aqui na nossa fórmula. Fazendo isso, o que a gente vai encontrar? Sabendo que o W é igual a 1,5x, substituindo aqui na fórmula, nós vamos encontrar F, que é igual a x, vezes 1,5x dividido por 2. Dessa forma, você vai encontrar que aquela carga localizada é F igual a 0,75x ao quadrado. A gente terminou de analisar esse trecho S1? Não. A única coisa que a gente fez até agora foi encontrar a carga localizada. E a gente encontrou essa carga localizada em função de x, que é 0,75x ao quadrado. Perfeito. Qual que é o próximo passo, Launelli? Agora que vocês já encontraram, o próximo passo vai ser o mesmo passo a passo que a gente seguiu no vídeo em que a gente calculou as reações de apoio. Depois que nós transformamos essa carga distribuída em uma carga localizada, nós vamos utilizar as equações de isostática para resolver isso. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos colocar aqui, desenhar essa força localizada aqui na nossa viga. Nesse trecho da nossa viga, eu não sei qual é o tamanho dessa viga, então eu chamei de X. Mas eu sei que a carga concentrada, ela sempre vai estar no centroide da figura. Como a nossa figura é um triângulo, o centroide dela vai estar a base sobre 3 daqui, e há 2 bases sobre 3 da ponta desse triângulo. Então, aqui, o que nós temos? Isso tudo vale x. Então, essa força está a 2/3 de x nessa direção
e há 1/3 de x nessa direção. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar as equações de isostática. Quais são as equações de isostática? Esse elemento, por mais que ele seja um corte da nossa viga, ele está em equilíbrio. Então, a gente sabe que o somatório de forças é 0 e o somatório de momentos é 0. Com isso, a gente vai encontrar uma fórmula para o V, para o H e para o M. Vamos lá. Quais são as forças que atuam nessa viga na horizontal? A única força que atua nessa viga na horizontal é o H. Como o somatório de forças tem que ser 0, a gente sabe que esse H é 0. Bora para forças em Y. Quais são as forças que atuam em Y? Nós temos 2 forças. Só que aqui é importante você seguir a convenção de sinais. Olha, nesse corte, a convenção de sinal do que é positivo e do que é negativo, você sempre vai seguir essa simbologia aqui do corte. Então, aqui, nesse corte, a força na vertical é positivo para baixo. Então, vamos lá. 0,75x ao quadrado, ele aponta para cima ou para baixo? Ele aponta para baixo. E a gente considerou que para baixo é positivo. Então, vai ficar V positivo, porque aponta para baixo, mais 0,75x ao quadrado. E a gente vai encontrar o valor de V em função de x. A gente encontrou que V vai ser menos 0,75x ao quadrado. Perfeito. Agora, nós vamos também ter que encontrar a equação do M, do momento em função do x. Vamos lá. Aqui, nós poderíamos calcular esse momento provocado por 0,75x ao quadrado em 2 pontos. Poderíamos calcular nesse ponto aqui, ou poderíamos calcular nesse segundo ponto. Qual que a gente escolhe? Vocês sempre vão escolher o ponto do corte. O nosso corte tá aqui, então esse vai ser nosso ponto de referencial. Então, nós vamos calcular os momentos todos em relação a esse ponto. E lembrando que nós vamos considerar que o momento positivo é o momento que está no sentido o quê? Anti-horário. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse momento é o momento que a gente quer encontrar, a gente considerou ele positivo. Vamos aqui. 0,75 é x ao quadrado, considerando que esse ponto está fixo, ele tenderia a girar a nossa viga em qual sentido? No sentido horário ou no sentido anti-horário? No sentido anti-horário. Então, aqui é positivo, o momento é positivo porque está no sentido anti-horário, e aqui também vai ser positivo porque está no sentido anti-horário. Tudo bem? Resolvendo essa equação, vocês vão encontrar que o momento é igual a menos 0,75x ao quadrado sobre 3. Continuando. Então, nós já acabamos de encontrar as equações do esforço cortante do momento fletor no primeiro trecho, que é o trecho S1. Vamos agora para o trecho S2. Primeira coisa que vocês vão fazer no trecho S2 é definir de qual ponto até qual ponto o nosso x vai variar. Bora descobrir? Vamos aqui. O corte S2, deixa eu crescer essa imagem aqui. O corte S2, ele varia de que ponto até que ponto? O corte S2, ele varia desse ponto até esse ponto. Tudo bem? Vamos ver isso aqui na imagem. Ó, o corte S2, ele varia desse ponto até esse ponto. Qual que é um erro que as pessoas cometem? As pessoas muitas vezes cometem o erro de falar que a gente sabe que esse comprimento aqui é 2 metros. E aí o erro aqui é que você tem que imaginar que o nosso x está saindo aqui do ponto B. Então, aqui o x está crescendo, só que aqui ele está crescendo dentro da região S3. A partir desse ponto que nosso x entra na região S2. E ele vai crescendo até chegar aqui no ponto A. Quando o x chega aqui, o x já andou todo esse trecho.
Então, aqui o x é igual a 2 metros. Quando o x chega aqui nesse ponto, ele já andou isso aqui tudo. Então, o x aqui nesse ponto é igual a 4 metros. Então, o tamanho do nosso x, ele varia de x igual a 2 metros a x igual a 4 metros. Bora deletar aqui. Então, nós já definimos que o nosso x vai variar de x igual a 2 até x igual a 4 metros. E sabendo que o nosso x está crescendo nessa direção. Desse ponto aqui, ele é 0, e ele vai crescendo até chegar ao valor máximo, que seria o 4 metros. Ok. Fizemos essa parte. Qual que é a segunda parte que você vai fazer? Depois que você definiu até que ponto o x vai variar, é uma receitinha de bolo. Você sempre vai transformar nossa carga distribuída em uma carga localizada. Como é que nós vamos fazer isso? Uma receitinha de bolo. A carga localizada vai ser igual à área da figura formada pela carga distribuída. Aqui nós temos uma carga de 3 kN atuando em 2 metros. Eu sei que a base disso aqui é 2 metros e a altura é 3. Qual que é a área de um retângulo? Base vezes altura. Vai ser 3 kN vezes 2 metros. Eu posso cortar metro com metro. E aí eu vou encontrar que vai ter uma força de 6 kN. Perfeito? Perfeito. Nesse caso, como a nossa figura é retangular, diferente da seção 1, foi muito mais fácil, que a gente não teve que fazer semelhança de triângulo, nem nada disso. A gente já encontrou a carga F de 6 kN. Perfeito. Então, aqui, depois que você encontra, transforma a carga distribuída em uma carga localizada, o próximo passo sempre é você lembrar das equações de isostática. Mesmo que isso seja um trecho da viga, se a nossa viga está em equilíbrio, esse trecho também tem equilíbrio, a gente sempre pode falar o quê? Que o somatório de forças vai ser igual a 0 e o somatório de momentos também vai ser igual a 0. Então, bora analisar. Eu vou querer encontrar uma fórmula para o V, para o H e para o M em função de X. Então, vamos ver. Quais são as forças que atuam nessa viga na horizontal? A única força que temos aqui na horizontal é o H. Então, obviamente, como o somatório de forças é 0, a gente sabe que esse H é 0. Vamos agora para o V. Quais são as forças que atuam nessa viga na vertical? A gente tem essa força que atua na vertical, temos essa força que atua na vertical e temos essa força que atua na vertical. Só que o sinal de positivo ou negativo da força sempre vai ser determinada pela direção do esforço aqui no corte. Aqui no corte, o nosso V está apontando para onde? Para cima. Então, para cima será considerado o positivo. Então, vai ficar o quê? O nosso V está apontando para cima, ele é positivo. Os 6 kN, ele está apontando para baixo. Se ele está apontando para baixo, de acordo com essa convenção, ele é o quê? Negativo. O 4 kN está apontando para cima. De acordo com essa convenção, ele é o quê? Positivo. Então, vai ficar como? Nosso V vai ser igual a 2 kN. Você vê que esse 2 kN não está variando em função do X. É um valor constante. Em toda a nossa seção 2, o V é igual a 2 kN. Perfeito. Vamos para o próximo. Agora, a gente quer encontrar a fórmula do momento. Lembrando que esse sentido aqui, que é o sentido horário, que a gente vai considerar positivo nesse trecho. Vamos lá. Primeiro, a gente vai somar o momento. O nosso momento é positivo. Vamos aqui. O cálculo do momento sempre é feito em função do ponto em que aconteceu o corte. Então, vou calcular os momentos todos em relação a esse ponto aqui, S2. Vamos lá. A nossa força de 6 kN, ela vai fazer com que nossa viga gire em qual direção? Nessa direção. Essa direção é o sentido o quê? Horário ou anti-horário? Olha, vamos só completar a volta aqui para vocês perceberem.
É o sentido o quê? Horário. Então, esses 6 quilonewtons vai provocar um momento positivo ou negativo? Ele vai provocar um momento positivo. Qual que é a distância desses 6 quilonewtons em relação ao nosso ponto S2? Olha, a carga localizada sempre tá no centroide da figura. Eu sei que isso tudo aqui vale 2 metros. Então, metade de 2 metros vai ser 1 metro para cá, 1 metro para cá. E eu sei que o nosso x, a gente está vendo o x variando desse ponto até esse ponto. Então, tudo isso aqui é x. Se tudo isso é x, a distância de S2 até a nossa força vai ser o quê? Ó? Isso aqui é 1 metro, isso aqui é x. Vai ser igual a x menos 1. Então, a nossa força de 6 kN está a distância de x menos 1 do nosso ponto de giração. E ele vai provocar um momento positivo, porque ele está girando no sentido o quê? Horário. E aqui também está sentindo no sentido horário. Vamos ver finalmente nossa última força. Nossa última força é a força de 4 kN, que a gente vai calcular o momento em relação ao que é o ponto S2. Considerando que o S2 está fixo, a tendência dessa força de 4 kN seria fazer a nossa viga girar nessa direção. Esse sentido é o sentido o quê? Anti-horário. E o sentido anti-horário a gente está considerando que é o quê? Negativo. E qual que vai ser o momento? O momento vai ser a força, 4 kN, vezes a distância dessa força até o eixo de giração. A distância é x. Então, o momento vai ser 4 vezes x. Então, aqui a gente encontra. Vai ser o momento positivo, porque ele está no sentido horário, mais 6 vezes a distância x menos 1, positivo porque está no sentido horário, menos 4x, que é o último momento que a gente considerou negativo, porque está no sentido anti-horário. E assim a gente encontrou a fórmula para o nosso segundo momento. A gente vai ter aqui, a gente já encontrou o V do trecho S2 e o momento em função de x do trecho S2. Então, a gente já encontrou a fórmula aqui do S1, já encontramos a fórmula do S2 e, finalmente, falta a fórmula do S3. Na fórmula aqui do S3, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é o quê? É determinar de qual valor até qual valor o nosso x vai variar. Então, vamos ver aqui. Se o nosso x estiver nesse ponto, ele vai valer quanto? 0. Ele vai crescendo nessa direção, indo na direção da esquerda, até chegar nesse ponto. Então, aqui, o nosso x pode ser igual a 0, ou o nosso x pode ser igual a 2. Então, aqui no corte 3, a nossa seção vai variar de 0 a 2. Perfeito? Perfeito. Vamos deletar isso aqui, vamos lá. Seguindo o passo a passo que eu ensinei a vocês, depois que vocês definiram de quanto a quanto o x vai variar, qual que é o próximo passo? O próximo passo é transformar a carga distribuída em carga localizada. Como é que a gente faz isso? A carga distribuída em carga localizada é só você encontrar a área da figura. Essa distância que eu não sei quanto vale, eu vou chamar de x, e a altura que é 3 kN. Então, a nossa carga localizada vai ser 3 vezes x, que é 3x. Então, encontramos a força localizada. Próximo passo. Próximo passo é sempre você utilizar as equações de isostática para encontrar a fórmula do momento e do esforço cortante em função de x. Então, vamos lá. Nós vamos lembrar que somatório de forças é 0 e somatório de momentos é 0. Vamos fazer o somatório de forças. Só tem quantas forças atuando no horizontal? Apenas H. Então, se o somatório de forças no horizontal é 0, o H vai ser 0. Perfeito. Vamos continuar. A gente já definiu aqui que o esforço cortante, ele é positivo para cima. Então, vamos analisar. Vai ser V positivo, porque ele está apontado para cima.
3x está apontando para baixo, então ele vai ser negativo. Mais 4 que está apontando para cima, então vai ser positivo. Então, o V vai ser, a fórmula dele vai ser 3x menos 4. Vamos agora encontrar a fórmula do momento nesse trecho. Aqui, o que vai determinar o que é positivo ou negativo é o sentido aqui nesse corte. Aqui, o sentido nesse corte, nós temos que nessa direção, que é o sentido o quê? O sentido horário, ele vai ser positivo. E nós vamos calcular o momento em relação ao corte S3. Então, vamos lá. O primeiro é o momento, que a gente quer saber, é positivo. O 3x em relação a esse ponto, ele iria tender a girar a nossa viga nesse sentido, que é o sentido o quê? Horário, então ele é positivo. Aqui é positivo, aqui é positivo. Finalmente, nós temos aqui o 4 kN, que ele tenderia a girar a nossa estrutura no sentido o quê? No sentido anti-horário. Então, esse 4 kN, ele é o quê? Negativo. Lembrando que a fórmula do momento é a força, por exemplo, 3x vezes a distância, que aqui é x sobre 2. E aqui é 4 kN vezes a distância, que é x aqui. Perfeito. Então, olha, o que a gente fez? A gente encontrou as fórmulas do esforço cortante e do momento em função do x para o trecho S1. Nós encontramos também para o trecho S2 e nós encontramos também para o trecho S3. Então, vamos aqui para a última parte do nosso exercício, que é o seguinte. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar trecho a trecho. As fórmulas que a gente encontrou, o que eu fiz? Eu só copiei elas para cá. No trecho S1, nós encontramos essas fórmulas. No trecho S2, nós encontramos essas fórmulas. E no trecho S3, nós encontramos essas fórmulas. Vamos lá, então. Nosso trecho S1, a gente definiu que o corte S1 varia de 0 a 2 metros. Então, nós vamos substituir aqui para x igual a 0 e para x igual a 2. Vamos lá. V menos 0,105 vezes 0 ao quadrado é 0. Então, o esforço cortante para x igual a 0 é 0. Agora, vamos substituir por x igual a 2 metros. Menos 0,105 vezes 2 ao quadrado, isso aqui deu menos 3. Então, para x igual a 2, nós vamos ter um esforço cortante menos 3. Vamos agora para o momento. O momento aqui vai ser, vamos para x igual a 0. Substitui x igual a 0 aqui, você vai encontrar momento igual a 0. Substitui x igual a 2 aqui, que vai ser 0,75 vezes, só um minutinho. Aqui eu escrevi 2, só que seria 2 ao cubo. 2 ao cubo. Você vai encontrar menos 2 kN. Então, vamos fazer o desenho desses trechos do nosso gráfico. Vamos lá. Aqui, como é que vamos primeiro fazer o desenho? Cadê aqui? Vamos primeiro fazer o desenho do nosso esforço cortante. Quer dizer, vamos primeiro ver trecho por trecho, que a gente já faz o desenho de uma vez, tudo bem? Aqui no trecho S2, eu também fiz a substituição para x igual a 2 e para x igual a 4. O V, ele não varia em função do x. Então, tanto para x igual a 2 metros, quanto para x igual a 4 metros, ele vai ser o mesmo valor. Aqui, o nosso momento, eu substituí x igual a 2 e substituí x igual a 4. Para x igual a 2, eu encontrei um momento de 2 kN. E para x igual a 4, eu encontrei um momento de menos 2 kN. E aí, eu fiz o mesmo processo para o trecho 3. O trecho 3, o x vai variar de 0 a 2. Aí, eu tenho aqui a fórmula do V em função do x que eu encontrei lá atrás. E aqui eu tenho a fórmula do momento em função do x que eu encontrei lá atrás. Nós vamos fazer a substituição. Para x igual a 0, você encontrou que o esforço cortante é menos 4. Para x igual a 2, eu encontrei que o esforço cortante é 2. Aí, aqui,
Fazemos a mesma substituição. Para x igual a 0, eu encontrei que o momento é 0. E para x igual a 2, eu encontrei que o momento é 2. Perfeito. Então, nós já fizemos isso para todos os trechos. Feito isso para todos os trechos, agora nós podemos fazer o desenho do diagrama. Vamos lá. Vamos fazer o desenho desse diagrama trecho a trecho. Aqui, ó, S1. Vamos fazer aqui o desenho do diagrama de esforço cortante. Primeiro, vamos desenhar aqui primeiro de esforço cortante. A gente vai fazer uma linha aqui na horizontal. Em x igual a 0, nós temos o esforço cortante é 0. Então, aqui em x igual a 0, o esforço cortante é 0. Em x igual a 2 metros, o esforço cortante é menos 3 metros. Então, aqui é 0 e aqui vai ser igual a menos 3. Lembrando que para o gráfico de esforço cortante, a parte de cima do gráfico eu considero positiva e a parte de baixo do gráfico eu considero negativa. Agora, a gente vai unir esse ponto 0 ao ponto menos 3. Para a gente saber como a gente vai unir esses dois pontos, a gente olha a equação. A equação do esforço cortante é uma equação de segundo grau. Lembrando que a equação de segundo grau é dessa forma aqui, olha. A equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c. Sendo que o valor que acompanha o x ao quadrado a gente chama de a. E aqui, o que vocês vão ter? Se o a for negativo, a gente aprendeu lá no ensino médio que para a gente decorar se a concavidade do gráfico tá para baixo ou para cima, a gente lembra o seguinte, aqui ele tá negativo, o nosso a tá negativo, então ele tá triste. Então, a concavidade vai estar para baixo. Se esse A é positivo, isso aqui só para coisa... Aqui. Se o nosso A é positivo, a gente lembrou lá no ensino médio que nosso gráfico está feliz, então a concavidade vai estar para cima. Então, olha aqui. O nosso V, ele é negativo. O A, o valor que acompanha o x ao quadrado, tá negativo. Então, o nosso gráfico, ele tá feliz ou triste? Ele tá com a concavidade apontada para baixo ou para cima? Ele tá com a concavidade apontada para baixo. Então, aqui, eles seriam a concavidade apontada para baixo. Perfeito. Então, unir esses dois pontos com a concavidade apontada para baixo. Vamos pro próximo ponto. Aqui no corte S2, para x igual a... Lembrando que aqui no corte S2, o nosso x está crescendo daqui para cá. E aqui no corte S1 estava crescendo dali para lá. Então, vamos lá. Para x igual a 2, que é aqui nesse ponto, nós temos que o V é igual a 2 kN. Como ele é positivo, ele vai estar aqui na parte superior do nosso gráfico. E para x igual a 4 metros, o V também é positivo, vale 2 kN. Isso aqui é um valor constante, então a gente vai unir tudo com a reta. Perfeito. Vamos para o último trecho. No nosso último trecho, nós vamos ter que o esforço cortante para x igual a 0 vale menos 4 kN e para x igual a 2 vale 2 kN. Então, vai ser o seguinte, aqui nós vamos ter menos 4 kN e aqui nós vamos ter 2 kN. Como é que a gente vai unir esses dois pontos? Olha aqui, a fórmula do esforço cortante nesse trecho é uma fórmula de primeiro grau. Por que é uma fórmula de primeiro grau? Porque aqui, como não tem nada no x, significa que o x está elevado a 1. Uma equação de primeiro grau é o quê? É uma reta. Então, aqui a gente vai unir esses dois pontos com uma reta. Então, ficou o que aqui? Ficou aqui que esse trecho aqui é uma parábola e aqui é uma reta. Bora ver se a gente acertou? Vamos aqui. Vamos deletar essa parte aqui. Acertamos, não foi? Exatamente o gráfico que a gente fez? Perfeito. Agora, nós vamos fazer o gráfico do momento. O gráfico do momento, vamos aqui. No gráfico do momento, a gente vai desenhar primeiro
uma linha horizontal. Vamos lá fazer trecho a trecho. Para o momento, para o x igual a 0, nós vamos ter que nesse ponto o momento é 0. E aqui nós vamos ter um momento de menos 2. Só que aqui, o que vocês vão ter que decorar? No gráfico de momento, tudo é ao contrário. Como se tudo é ao contrário? Aqui no gráfico de esforço cortante, a parte de cima do nosso gráfico a gente considerou positiva e a parte de baixo do nosso gráfico nós consideramos negativa. No gráfico de momento é o contrário. A parte de cima a gente considera negativa e a parte de baixo a gente considera positiva. Tudo bem? Outra coisa que muda no gráfico de esforço de momento. Lembrando que se a gente tiver uma equação de segundo grau, lá no gráfico de esforço cortante, o que a gente tinha? Se o A era negativo, a nossa concavidade estava apontada para baixo. Só que aqui no gráfico de momento, tudo é o contrário. Quando o A está negativo, o nosso gráfico vai estar com a concavidade apontada para cima. Ele é o contrário do que se aprendeu lá no ensino médio. E aqui, se o A é positivo, lá no gráfico de esforço cortante, lá no ensino médio, você aprendeu que a concavidade vai estar apontada para cima, só que aqui é tudo o contrário. Então, aqui, a nossa concavidade vai estar apontada para baixo. Perfeito. Então, aqui vai ser a nossa colinha. Vamos lá. Aqui. Nós temos aqui, aqui vai ser m igual a 0 e aqui é menos 2. A parte, o menos 2 é um momento negativo. Então, ele vai estar na parte de cima do nosso gráfico. Menos 2. Porque o gráfico do momento tudo é inverso. Nós vamos unir esses dois pontos. Aqui é uma equação cúbica, mas o processo é o mesmo, da equação de segundo grau. O nosso A, o valor que acompanha o x ao cubo, aqui ele é negativo. O negativo, se fosse lá no gráfico de esforço cortante, algo negativo, a concavidade estaria apontada para baixo. Mas aqui, como é o contrário, a nossa concavidade vai estar apontada para onde? Para cima. Perfeito. Vamos para o próximo trecho. Trecho 2. No trecho 2, nós temos aqui para x igual a 2 metros, nós temos um momento de 2 quilonewtons. Então, aqui vai ter um momento de 2 quilonewtons. E para x igual a 4 metros, nós temos um momento de menos 2 quilonewtons metro. O que você poderia fazer errado aqui? Aqui é muito importante que você lembre que no trecho 2, o x está crescendo daqui para cá. Então, o que nós temos? Nós temos que nesse ponto x é igual a 0, nesse ponto x é igual a 2 e nesse ponto x é igual a 4. Cuidado para vocês não trocarem na prova, tudo bem? Então, aqui vai ser aqui, nesse ponto em x igual a 2, nós temos um momento de 2 quilonewtons e nesse ponto de x igual a 4, nós temos um momento de menos 2 quilonewtons. A equação que determina o momento nesse trecho é uma equação de primeiro grau. Se é uma equação de primeiro grau, a gente vai unir esses dois pontos como? Com uma reta. Pronto. Unimos com uma reta. Agora, vamos para o último trecho. Aqui, nós temos para x igual a 0, nós temos um momento de menos 4 quilonewtons e para x igual a 2, um momento de 2 quilonewtons. Então, aqui, para x igual a 0, o momento é menos 4 quilonewtons. E para x... Opa, aqui eu tô lendo errado. Eu tava lendo do esforço cortante, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Para x igual a 0, nós temos um momento de 0. E para x igual a 2, nós vamos ter um momento de 2. 2 quilonewtons, que é justamente aqui. A nossa equação é uma equação de segundo grau. E o valor que acompanha o x ao quadrado, ele é negativo. Se a gente tivesse lá no ensino médio ou no gráfico de esforço cortante, como A é negativo, nós íamos fazer a concavidade apontada para baixo, como se o nosso gráfico tivesse triste. Só que o gráfico de momento, tudo é ao contrário. Então, como A é negativo, a concavidade vai estar apontada para onde? Para cima. Perfeito? Perfeito. Então, aqui vai estar assim.
com a concavidade apontada para cima. Então, esse aqui seria nosso gráfico. Bora ver se a gente acertou? Acertamos. Tá, aí uma dúvida que muita gente tem é o seguinte: por que o gráfico do momento, todo ele é ao contrário? É o seguinte, no Brasil, a gente adota essa convenção porque aqui a gente trabalha, na maioria das vezes, com concreto armado. O concreto armado, ele não resiste à compressão. O lugar onde o gráfico, o momento negativo, só deixa eu dar um zoom aqui. Quando nós temos um momento negativo, esse momento, todo lado que tem momento tá sendo tracionado. Então, por exemplo, todo esse trecho aqui tá sofrendo tração. E tá sofrendo tração em qual parte? Na parte de cima da viga. Por isso que a gente inverteu. Porque o gráfico negativo, o momento negativo traciona a parte de cima da viga. E o momento positivo traciona a parte de baixo da viga. Aí assim fica fácil de você saber onde que você tem que colocar a armadura. Como o concreto não resiste à tração, e esse momento está tracionando aqui em cima eu teria que colocar uma barra, uma bitola de aço. Nessa parte aqui, como a parte de baixo aqui está sendo tracionada pelo momento, eu teria que colocar a bitola de aço aqui. Tudo bem? Então, a gente faz o gráfico do momento contrário para ficar mais fácil de você enxergar onde você vai ter que colocar reforço de aço, tá bom? Aí, por exemplo, aqui nós temos um exemplo prático, por exemplo, aqui nós temos um gráfico de momento. E aqui nesse detalhamento da nossa imagem, nós temos exatamente onde você vai colocar o aço. Você vai ter que colocar aço aqui para combater esse momento negativo que está tracionando a viga aqui. E aqui você vai colocar aço na parte de baixo para combater esse momento que está tracionando a viga aqui na parte de baixo. Então, olha aqui, ó, aqui vai ter aço na parte de baixo e vai ter aço na parte de cima. Por isso que o aço que está aqui na parte de cima a gente chama de aço negativo. E o aço que está aqui na parte de baixo a gente chama de aço positivo. A armadura negativa resiste ao momento negativo, que a gente está representando na parte de cima do gráfico. E a armadura positiva resiste ao momento positivo, que atua embaixo do gráfico. Tudo bem? Então, era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.